Bem, pessoal, alerta do CDC, né, de casos de gripe aviária em seres humanos nos Estados Unidos, né? Pegou de uma vaca para um ser humano, né? Com sintomas, e muita gente pergunta, Júlio, que gripe é essa? Isso é um medo real? Vai acontecer uma pandemia com isso? Quais são os sintomas do paciente? Eu vou explicar dos sintomas, né, que é o medo de todo mundo, e entender que não é momento de desespero, né? Em primeiro lugar, saiba que essa gripe aviária, ela já infecta seres humanos, a gente sabe, mais de 20 anos, mas são poucos casos notificados. Claro que pode acontecer muito mais do que a gente sabe, mas não estamos vivendo um cenário de pandemia disso, né? O sintoma que esse paciente aconteceram, esses pacientes, né? A gente tem centenas de casos, né? Isso desde 2013, então já tem muito tempo que a gente já conhece a infecção do ser humano. Primeiro caso, né? Pegando de um mamífero, né? Uma vaca leiteira para ser humano, que assustou, né? Significa que está acontecendo mutação, está cada vez mais próximo evolutivamente de ter uma mutação que vai se espalhar em seres humanos, deve acontecer isso, né? Mas foi um sintoma de conjuntivite. O paciente basicamente que teve um sintoma de conjuntivite. Claro que vocês falam, poxa, Júlio, lembra muito que a gente ouviu falar de Covid, né? Que dá aqueles sintomas respiratórios leves, o olho fica vermelho, sim. Muito parecido. As gripes, de maneira geral, né? As infecções de vias aéreas respiratórias, eles têm sintoma muito parecido. Por isso que eu tenho um vídeo aqui falando Covid e gripe, muito parecido. Resfriado e Covid, às vezes pode ser muito parecido, né? Às vezes só testando para você ter ideia. Então pode ser que esteja se espalhando, que outros casos podem acontecer de ter tido mutação, claro. Os Estados Unidos tem um controle muito bem, o CDC testa muito bem, mas a gente pode imaginar países como Índia, China e outros países grandes que podem estar acontecendo casos que a gente não sabe, né? Mas possivelmente, provavelmente, essas mutações elas estão acontecendo e devem atingir seres humanos. E provavelmente os sintomas vão ser parecidos com qualquer sintoma de gripe, qualquer sintoma. A gente espera que não tenha grandes letalidades, como a gente viu no Covid. Covid também já conhecia há muitos anos, estava ali quietinho em animais, né? Em morcego, né? Que é um mamífero. De repente, mutação atingiu o ser humano, passou de ser humano para ser humano. Hoje, a gripe aviária não passa de ser humano para ser humano, a gente não tem tanto conhecimento para isso, não está acontecendo. E a gente ali está nas centenas de casos. Então, mais de 20 anos quase acompanhando, não é um número assustador. Mas vamos ficar atentos porque a novidade falou para vocês. Abraço.